Fala rapaziada, meu nome é Felipe Figueiredo, esse é o segundo vídeo da série sobre como montar um home studio e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre computadores. Quando a gente entra em fórum de produção musical ou grupo do Facebook, tem duas discussões muito comuns, mas a minha intenção não é aprofundar em nenhuma dessas duas discussões. Se você entrou num desses fóruns, você certamente sabe do que eu estou falando, mas a intenção não é aprofundar em nenhuma delas, mas eu vou abordar de forma rápida e passar o meu ponto de vista sobre essas discussões. A primeira delas é notebook ou computador, um desktop. A questão-chave dessa discussão, para mim, é a portabilidade. Se você precisa de portabilidade, você pode considerar comprar um notebook, mas se você não precisa, eu não vejo sentido nisso, porque um desktop e um notebook com configuração similar, certamente o desktop vai ter um preço mais acessível e também um desempenho maior. Então, se você não precisa de portabilidade, meu ponto de vista, não faz sentido nenhum você comprar notebook. E a segunda discussão é em relação ao sistema operacional. Muita gente fala, tem que ser um Mac para produção musical, outra galera defende o Windows, fala que não tem necessidade. E, bom, essa é uma discussão muito pessoal, né? Eu particularmente uso o Windows e não tenho nenhum problema com ele. O que você precisa entender é que não é o sistema operacional que vai fazer você conseguir trabalhar ou deixar de trabalhar. O que vai importar realmente é a configuração do seu computador. Se você tem um bom Windows, com um computador com uma boa configuração, você vai trabalhar. Assim como se você tem um Mac com uma configuração muito ultrapassada, você vai ter dificuldade. Então, é justamente esse o link que eu queria conversar com vocês, para a gente falar sobre o que realmente interessa no computador para produção musical, que são as configurações dele, são as peças, e não o sistema operacional, ou se é um notebook ou um computador. O processador ele é o cérebro do computador, ele é o responsável pelos cálculos e ele está diretamente relacionado ao desempenho dos plugins. Então, se você vai mixar e masterizar, você certamente vai precisar de um bom processador. Agora, se você vai apenas gravar a música, vai plugar seu instrumento na sua interface, vai só gravar e ajustar volume, não vai adicionar muitos detalhes, então pode ser que um processador mais ou menos dê conta do que você quer fazer. Na hora de escolher o seu processador, você precisa estar atento a dois detalhes. O primeiro é a velocidade dele, que é dada em GHz. Quanto maior esse número, mais rápido o seu processador. E o segundo é a quantidade de núcleos. Quantos mais núcleos, também melhor. A segunda peça, que é a memória RAM, é responsável pelo armazenamento temporário dos arquivos. Então, ela vai possibilitar você abrir diversos arquivos ao mesmo tempo. Quanto mais memória você tem, mais arquivos você consegue abrir simultaneamente. Então, no nosso dia a dia da produção musical, ela vai influenciar diretamente a quantidade de tracks e arquivos de áudio que você consegue ter dentro de um projeto ao mesmo tempo. Também são dois tipos de detalhes que você precisa estar atento na hora de escolher sua memória RAM. O primeiro é em relação ao tamanho, a quantidade, pode ser 4, 8, 16 GB. E o segundo é o tipo de memória. Atualmente no Brasil tem a venda a DDR3 e a DDR4. A DDR4 é preferível, já que ela tem uma velocidade um pouco superior. E a terceira peça pode ser um HD ou SSD, ou até mesmo os dois, que são os responsáveis pelo armazenamento permanente dos seus arquivos. A diferença entre o HD e o SSD está em relação à velocidade. O SSD é mais rápido do que o HD, porém é mais caro. Então, o que muita gente faz é ter os dois. Você tem um SSD para armazenar o seu sistema operacional e os seus programas, e os demais arquivos você guarda no seu HD. Agora eu vou passar para vocês 3 configurações diferentes de computadores para produção musical. É mesmo um norte, vou passar uma que é bem básica, que é o mínimo para você conseguir abrir programas. Você certamente vai ter problemas trabalhando com elas, mas segundo os desenvolvedores do Pro Tools e do Ableton, essa é a configuração mínima para você conseguir rodar o programa. A segunda vai ser uma configuração um pouco mais confortável e a terceira mais próxima do ideal. O mínimo para você começar seria um processador dual core, ou seja, um processador que tem 2 núcleos, um HD de 500 GB e uma memória RAM de 4 GB. Isso é o mínimo, com certeza uma configuração que você vai ter problema, mas é o mínimo recomendado para você abrir o Ableton, abrir o Pro Tools e outros softwares de produção musical. A segunda configuração, que seria uma configuração um pouco mais razoável, seria um processador quad-core, ou seja, com 4 núcleos, um HD com 1 TB, com bastante espaço para você armazenar suas produções, e uma memória RAM com 8 GB. Essa é uma configuração que você já teria bem menos problemas, que você já conseguiria trabalhar, mas que talvez com sessões mais pesadas
você tivesse um pouquinho de dificuldade. E a terceira configuração, que já seria mais próximo do ideal, seria um processador também de 4 núcleos, mas com uma velocidade mínima de 3 GHz, um HD de 1 TB, mais um SSD de 240 GB, que seria onde você instalaria o seu sistema operacional e seus programas, e uma memória RAM de 16 GB. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado você que está montando seu computador para produção musical. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só deixar um comentário que eu respondo o mais rápido possível. E no vídeo da semana que vem eu vou falar sobre DAW, Digital Audio Workstation. Se você não quiser perder esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, que semana que vem tem mais.